Valdelice das Virgens, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, Cris. Oh, meu mestre. As ondas atendem ao seu mandar. Boa noite, Eni Braga. Glória a Deus. Cheguei da igreja ainda há pouco. Agora que vai dar para fazer o vídeo. Rei do céu, pois todos ouvem o seu mandar, sossegar, sossegar. Nos salvar. 37. Mateus 23, 37. Hoje nós vamos falar sobre Mateus. Boa noite, Monique Machado, seja bem-vinda. Mateus 30, 34, 37 diz que... Não, 24, 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, e debaixo das asas tu não quiseste. Nós hoje vamos aprender as lições espirituais da galinha, aonde o Senhor fala nesse texto de Mateus 23, 37. Nós vamos aprender nesta noite. Maria Esther, seja bem-vinda, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de vitória. Nós vamos atentar para a palavra de Deus, vamos aprender essas lições. Porque quando a gente aprende a palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia, nós colocamos em prática, né? A gente aprende e vai ensinando os outros. Aleluia. Aqueles que também precisam aprender. Por isso que nós vamos aprender as lições espirituais da galinha. Da galinha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ó Mestre, o mar se levanta, as ondas não favor, o céu se reveste de guerra. Aleluia! Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo usa o exemplo protetor e acolhedor da galinha para com os seus pintinhos.
para ensinar a Jerusalém seu desejo de ampará-la e proteger. Aleluia! Porque o Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos dá livramento. O Senhor, por isso que Ele deixou as parábolas na Bíblia, os ensinamentos, para nós aprendermos, para colocar em prática, para aumentar a nossa fé. Quando você lê um texto da palavra de Deus, que você vê coisas assim que venha a te encher o seu coração com as palavras de Deus, né? Então Jesus ele deixou esse exemplo. Por isso que o texto diz que as lições espirituais da galinha. A paz do Senhor, Simone Garcia. Então, nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo usa o exemplo protetor, acolhedor da galinha para com seus pintainhos, para ensinar a Jerusalém o seu desejo de ampará-lo, protegê-la. Boa noite, Ivete Gonçalves. Sejam bem-vindas, amadas irmãs, ao Facebook da missionária Ereni Amaral, que está aqui todas as noites pregando a palavra do Senhor. Um dia prega, uma noite prega cedo, outra noite prega tarde. Mas contanto que pregamos aqui a palavra de Deus. Peço que vocês compartilhem, por gentileza. Compartilhem os vídeos. Coloque nos seus Facebook, coloque nos seus grupos. Espalhe a palavra do Senhor. Aleluia. Então, Jesus ensina a Jerusalém seu desejo de ampará-lo e protegê-lo, porque o Senhor, Ele nos protege e Ele nos ampara, né? O Senhor Jesus. Boa noite, Deliviana. Então, ele fala que a galinha é símbolo da mãe que protege bem os seus filhos. A galinha é o símbolo da mãe que protege bem os seus filhos. Aleluia. Então, nas escrituras, um grupo de galinhas sempre é regido por uma rígida hierarquia, em que os indivíduos são dominantes, né? São dominantes ou dominados em relação aos outros grupos. A ave dominante é aquela que bica e não encontra resistência. Há uma submissão por parte da ave bicada, que se limita a fugir dos seus agressores. Esta ave, conhecida por todos nós, é citada na Bíblia e nos oferece lições espirituais importantes. A importância da galinha nas Escrituras Sagradas. Mateus 23,
37, onde eu li o texto, onde Jesus lamenta que Jerusalém já havia muitas vezes rejeitado, a sua proteção. Como a galinha que ajunta e protege os seus filhos debaixo de suas asas. Pai do Senhor, Hosana Carmo, Rosana Sena, Pai do Senhor, minhas amadas. Então, a galinha demonstra grande instinto materno. E mesmo quando desprezada, continua a acreditar na importância do amor. Esse foi o ensinamento que Jesus deixou para nós. O profeta Isaías descreve o amor maternal de Deus pelo seu povo, dizendo: mas Sião de Jamé desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Então, é uma palavra que o profeta Isaías, ele descreveu que uma mãe, ela pode esquecer do seu filho. Vocês sabem que tem muitas mães por aí que não vale a pena nem ter o nome de mãe. Não vale a pena nem ter nome de mãe, porque ela não tem amor pelos seus filhos. Tem muitas mães que rejeitam seus filhos, abandonam seus filhos, maltratam seus filhos, odeiam seus filhos. Mas Deus, ele diz que pode ainda uma mãe, ela se esquecer dos seus filhos. Todavia, ele nunca vai esquecer de nós. Aleluia. Pai do Senhor, Maria das Dores, seja bem-vinda. Então, para defender os seus filhotes, a galinha enfrenta animais ferozes. Até o próprio homem. Se não fosse o cuidado de Jesus para conosco, desde há muito teríamos sido triturados pelo inimigo. Porque o inimigo, a vontade do inimigo é nos destruir, é acabar conosco. Ele tentou destruir Jesus, mas ele não conseguiu. E hoje em dia ele tenta destruir o povo de Deus, mas Deus não deixa, Deus não permite. Deus só permite o inimigo tocar em algum dos deles quando Deus quer mesmo, mas fora disso não. Deus protege, Deus livra, Deus guarda. Aleluia. Então aqui, para nos livrar do inferno, do pecado, das enfermidades, o Senhor Jesus Cristo enfrentou a cruz e toda a confederação satânica. Aleluia.
O salmista descreve Deus como um grande pássaro que protege e abriga os seus filhos debaixo de suas asas, dizendo, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Quando a gente lê o Salmo 91, a gente tira ali lições gloriosas para nossas vidas. O Salmo 91, logo de início já vem dizendo, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aí quando diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, é o hino, a palavra de Deus que está nos dizendo. Então, quando ele diz aqui que ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Nós temos a segurança de Deus. Porque se nós não tivéssemos a segurança de Deus, nós não estaríamos vivos. Já teríamos sido engolidos pela fúria do inimigo. E o Senhor, Ele nos dá muitos dos grandes livramentos, Ele nos dá. Então, a galinha se sacrifica, chegando até passar fome para alimentar os seus pintinhos. A galinha. Para que vivêssemos desfrutar das delícias espirituais, foi necessário que Jesus se sacrificasse para nos oferecer as riquezas da eternidade. O apóstolo Paulo afirma que Jesus tornou-se pobre para que fôssemos ricos. Ele passou fome para que fôssemos alimentados. Passou sede para que fôssemos desendentados. Esse sentido aqui, quando fala que Jesus, ele tornou-se pobre para que fôssemos ricos, esses ricos aqui, nós somos ricos, falando da graça de Deus. Nós somos ricos do amor de Deus. Nós somos ricos da proteção de Deus. Nós temos um grande tesouro que o Senhor nos deu. Então, para que fôssemos ricos, Pai do Senhor, Ana Cláudia. Então, para que nós fossemos ricos, ele passou fome, ele sofreu naquela cruz por nossos pecados. Para que fôssemos alimentados, nós somos hoje alimentados. Aqui não está falando, Pai do Senhor, Daniele Lopes, Diaconisa Verônica. Sejam bem-vindas, minhas amadas. Para que nós fôssemos alimentados, esse alimentado aqui que ele está falando, não é da comida, a comida para matar a nossa fome, não. Ele está falando o alimento espiritual, o espiritual. Ele passou sede para que fôssemos desendentados. Hoje nós bebemos da água da vida. Matamos a nossa sede com a água da vida.
Aleluia. É isso que ele está falando. Ele ficou despido para que fôssemos vestidos. Nós somos vestidos. Nós somos vestidos das vestes do Senhor. As vestimentas espirituais. É esses vestidos. Ele foi desamparado para que fôssemos amparados. Hoje nós somos amparados pelo nosso amado Jesus Cristo. Então, desde quando Jesus ele sofreu aquelas perseguição, ele foi pego, ele carregou aquela cruz pesada, eles botaram aquela coroa de espinhos sobre Jesus, tudo por amor de nós. Ele sofreu tudo por mim e por você. As asas da galinha são transmissoras de grande caloria. As asas das galinhas. Os filhotes debaixo de suas asas são aquecidos do frio. Estamos da mesma forma aquecidos espiritualmente, debaixo das asas refugiadora de Cristo. A galinha, ela abre suas asas, ela protege seus pintos. Você vê quando está chovendo, ela abre as suas asas e os pintos, eles ficam tudo ali debaixo, aquecido com ela. Ela fica ali protegendo os seus filhinhos. Embora ela se molhe toda, mas os seus filhos estão ali, protegidos debaixo das suas asas. Assim somos nós. Nós somos protegidos debaixo das asas do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Estamos protegidos, porque quando ele diz, lá no Salmo 91, que ele fala, aleluia, a confiança, a segurança daquele que se refugia em Deus. A segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Ainda diz mais, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a proteção de Deus sobre nós. Aí você vai falar, mas por que o Salmo diz isso? Tantas coisas acontecem com o povo de Deus. Acontece sim. Porque Deus ele permite que tem coisas que acontecem na nossa vida para que eu e você venha lembrar que há um Deus no céu, que nós somos dependentes dele. Nós precisamos deles, não vivemos sem ele, sem esse Deus. O ar que respiramos é dele, tudo é dele. Ele tem um comando de tudo, ele tem um controle de tudo. E às vezes ele permite que nós passamos por situações difíceis, para que nós possamos sempre lembrar que ele é Deus e que ele está no controle de tudo. E que ele está no comando de tudo. E que eu e você, sem ele, nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes dele, de Deus. Precisamos deles a todo instante, a todos os momentos. E eles nos livram assim do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantos livramentos Deus nos dá?
Quantos livramentos o Senhor tem dado à sua família? Pai do Senhor, Cátia Pedro, quantos livramentos? A Bíblia diz que aquele fala que é aquecido espiritualmente debaixo das asas, refugiadora de Cristo. E também aquecidos materialmente e fisicamente também. Por meio do seu grande cuidado para conosco, suprindo cada uma das nossas necessidades. Boaz descreve o abrigo que Ruth foi buscar debaixo das asas do Senhor, dizendo: o Senhor galardoe o teu feito, seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cuja asas te vieste abrigar. Jesus fala mais uma vez com Jerusalém. Havia rejeitado o abrigo de suas asas protetoras, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Porém, no Salmo 17, Davi não rejeitou o abrigo protetor do Senhor, e pediu a ele, dizendo: guarda-me como a menina dos olhos, e esconde-me sobre a sombra das tuas asas. Então, o Senhor Jesus, ele deixou esse exemplo da galinha, as lições espirituais da galinha, querendo dizer para mim e para você que assim como a galinha, que é um ser que não pensa, não fala, não pede, a galinha, mas ela tem o instinto materno, a galinha. Ela protege os seus filhos. E assim Jesus, ele está dizendo que assim como a galinha protege os seus pintinhos debaixo de suas asas, ele também nos protege. Mas também ele diz aqui no final que muitos rejeitam ele, não quer a proteção dele, escarnece dele, zomba dele. É isso que ele está falando quando ele diz: Jerusalém havia rejeitado o abrigo das suas asas protetoras, Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Quantas vezes o Senhor quis ajuntar o seu povo debaixo das suas asas, mas eles o rejeitou. Ele ainda dá o exemplo. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. E não quiseste, rejeitaram. Quantos estão rejeitando a Jesus Cristo? Está se pregando, está falando do amor, está dizendo que Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo a época do arrebatamento. A qualquer momento vai haver o arrebatamento da Igreja de Cristo, mas o povo não quer saber, eles não querem aceitar. E ele diz: não quiseste, porém, Davi não rejeitou o abrigo do protetor do Senhor.
O amor protetor demonstra pela galinha em favor dos seus pintinhos. Nos fala do amor protetor de Deus em favor dos seus filhos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. Por isso, quando ele fala lá em Mateus, em João 15, quando ele diz que não foi nós que escolheu ele, foi ele que nos escolheu. Foi ele que nos chamou. Aleluia. Quando ele diz, glória a Deus, lá, que ele diz, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Quando ele diz, nós sabemos, o Senhor ele nos compara como a videira. Jesus Cristo, a videira verdadeira. E nós somos os frutos. Nós somos as folhas. E ele diz, nós sabemos que a videira é um arbusto que produz as uvas. De acordo com os estudiosos, existem numerosíssimas espécies de videira. E é por isso que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Em meio a tantas espécies de videira que existem, Jesus é a videira verdadeira. Já existiram muitos profetas verdadeiros, mas Jesus Cristo é o profeta verdadeiro. Ele não mente. As palavras dele são verdadeiras. As palavras dele são fiéis. As palavras de Jesus. Já existiram muitos mestres importantes na história, mas Jesus é o verdadeiro mestre. É ele que nos ensina. Já existiram e existe no mundo muitos líderes importantes, mas Jesus é o líder verdadeiro. Já existiram muitos apóstolos importantes, mas Jesus é o apóstolo verdadeiro. Já existiram muitos sacerdotes na história, mas Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, eterno. Ele é eterno. Já existiram muitos verdadeiros, já existiram muitos sacerdotes na história, mas Jesus é o verdadeiro e sumo sacerdote. Já existiram muitos importantes reis, importantes na história, mas Jesus é o verdadeiro rei dos reis. Existem muitos senhores neste mundo, mas Jesus é o verdadeiro Senhor dos senhores. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, é um alerta para que todos os crentes saibam discernir bem
bem o falso do verdadeiro. Mas para você discernir, você tem que estar enraizados com Jesus. Quando ele diz que nós fomos nomeados para dar frutos, o Senhor Jesus revela o propósito para o qual ele nos escolheu. Ele nos escolheu, nós fomos nomeados pelo Senhor para dar frutos, para dar frutos. Ele nos chamou pelo nome e nos designou. Ele nos designou para uma grande obra. A obra é darmos frutos permanentes. É isso que ele quer de nós. Ele nos escolheu primeiro. Não foi eu. O povo tem o hábito de dizer: eu aceitei Jesus. Não. Foi ele que nos aceitou primeiro. Foi ele que nos fez o convite. Foi ele que nos escolheu. E quando ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Agora você aceita se você quiser. Ele está te chamando. Ele te fez um convite. Ele quer que você seja servo dele. Que você seja um protetor. Seja protetor por ele, guiado por ele, conduzido por ele. Agora, se você não quiser rejeitar. Então ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi o próprio Senhor Jesus que nos escolheu primeiro. Paulo afirma que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que tremendo esses mistérios de Deus. Ele te escolheu antes de você, antes dele formar o mundo, ele já sabia que você existiria. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Olha aqui, né? Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santo, irrepreensível diante dele. Diante dele. O apóstolo Paulo escreve que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Antes de nós chegar ao mundo, ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia. Antes de nós chegar ao mundo, ele já nos conhecia. Ele ainda diz, quando ele diz lá em Jeremias, quando ele fala para Jeremias, antes de tu ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu já te conhecia. Você vê, observe bem, que tem pessoas que Deus revela, ele revela pelas profecias, ele entrega às vezes para a mulher, que a mulher vai engravidar, diz que vai engravidar, e ainda ele dá um nome, vai ter um varão, você vai ser mamãe, e você vai ter um filho varão, e você vai colocar o nome, aí dá um nome para a pessoa. Eu conheço várias pessoas que Deus revelou que a pessoa ela ia ficar grávida, disse que ia ser um homem, ainda deu um nome. O nome que queria que colocasse. Então aqui quando ele diz que o apóstolo Paulo escreve que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação de espírito
e fé da verdade. O Senhor disse a Ananias a respeito de Paulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo confirma que o Senhor o escolheu antes mesmo de ele nascer. É nós também. Nós somos escolhidas por Deus. Você é escolhida por Deus antes de você nascer. Deus já te escolheu. Deus te chamou para você, chamou você para uma grande obra. E quando ele diz que vá, você nomeada, eu sou nomeada para dar frutos. Ele nos chamou para dar frutos. Nós fomos nomeadas para dar fruto. Ele nos chamou pelo nosso nome. Pelo nosso nome. E vos nomeei para que vades e deis fruto. O Senhor diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chameste pelo teu nome, tu és meu. O profeta escreve dizendo: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Quando eu lembro o que eu passei quando eu não conhecia Jesus, o que eu passei, por onde eu passei, o que eu padeci, eu hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, há 37 anos, eu estou na casa de Deus, na presença de Deus. Até aqui me ajudou, meu Senhor. Eu digo: Deus, mesmo eu lá no mundo, eu passei por tantas coisas, o Senhor, Ele me amava, Ele me guardava, Ele me escolheu. Ele me escolheu para fazer a tua obra. Por isso que Ele me livrou de muitas coisas, me guardou. Porque Ele tinha um propósito na minha vida. Quando chegou o tempo de Ele me colocar dentro da sua casa, na obra do Senhor, Ele me escolheu. E eu aceitei o convite dEle como meu Salvador. Como meu Salvador, às vezes eu paro e fico pensando e dizendo: meu Deus, eu não conhecia Jesus no tempo quando eu vivia no mundo, e eu guardo e eu lembro e agradeço a Deus pelos livramentos. Quantos livramentos o Senhor me deu, quantos livramentos o Senhor tem te dado, quantos livramentos o Senhor tem dado os seus, por amor a você. Então ele diz aqui, olha, Ele nos nomeou para darmos fruto permanente. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. O Senhor não nos chamou para ficarmos parados. Ele deseja que possamos dar frutos duradouros. Existem árvores cujos frutos são murchos, não consegue amadurecer nas árvores, cai ao chão. Porém o Senhor quer que o nosso fruto permaneça. Você permanecer na presença de Deus, você buscar a Deus, você dedicar sua vida a Deus, você renunciar tudo por amor à obra de Deus. Por amor a Deus. Então, quando ele diz, Jesus disse
que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. Porque quando a gente dá muito fruto, que frutos são esses? É seu testemunho de vida, é a sua comunhão com Deus, é o ímpio ver a sua vida no altar do Senhor. Isso são frutos. São frutos. É você ter uma vida mesmo ali com Deus. Isso é frutos. Você, onde passar, você dá testemunho. Você deixar rastros bons. Rastros bons. Então ele diz aqui que, aleluia, Jesus, o Pai é glorificado quando dão muitos frutos. Paulo escreve dizendo, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A Bíblia afirma que devemos viver dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Em tudo. Você já parou para você pensar no que você está agradando a Deus e o que você está desagradando? Já parou para pensar, para meditar nisso? Em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Você tem uma vida espiritual com Deus, ativa. O Senhor nos chamou, nos escolheu, nos designou, nos nomeou para darmos fruto permanente. O salmista escreve dizendo, o justo florescerá como as palmeiras, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Florescerão. Nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. São viçosos, florescentes para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Aí o Salmo 92, para nós fecharmos, para orarmos. O Salmo 92, que nós vamos orar, que hoje eu peguei tarde. O Salmo 92. O Salmo 92, ele diz que o salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Né? O Salmo 92, quando ele fala. É o Salmo 92. 92, 12. Então, quando ele fala, o justo como palmeira. O Salmo 92, o verso 12. Ele diz que o salmista, ele cita a palmeira como símbolo do florescimento espiritual do justo. E ensina muitas verdades para o nosso aprendizado. Segundo alguns estudiosos, existe cerca de 1000 espécies de palmeiras. Lá falou das videiras. Existem vários tipos de videira. Mas Jesus dizendo que era para nós escolher a videira verdadeira.
E aqui o salmista, ele fala que existe cerca de 1.000 espécies de palmeiras. São muitas palmeiras. As palmeiras que as escrituras cita é a tamareira, cujo fruto é a tâmara. Essa espécie de palmeira atinge de 15 a 30 metros de altura e produz fruto de 100 a 200 anos. A palmeira possui uma grande utilidade para as pessoas. A palmeira, milhões de pessoas comem diariamente os frutos da tamareira e alimenta-se os camelos das sementes moídas das tâmaras. Usa-se o tronco desta palmeira na construção de casas. Das folhas se fabrica escova, cordas, esteira, sacos, cestos. A palmeira supre a maior parte das necessidades diárias do mundo árabe, egípcio, e nos traz lições espirituais importante que ela nos traz. As palmeiras. Eu falei da videira, Jesus dando o exemplo da videira, que ele é a videira verdadeira. E aqui o Salmo 92, 12, ele fala da palmeira. Aí, a importância da palmeira na Bíblia, nas Escrituras. A palmeira é uma das árvores mais difíceis de arrancar da terra, pois possui uma das raízes mais fortes. Enquanto outras árvores morrem com muito mais facilidade, a palmeira é forte, muito difícil de ser destruída por vento e tempestade. Ela tem a habilidade de suportar tremendas tempestades. A palmeira. Lá em Êxodo 15, 27, está escrito que Israel encontrou um oásis no deserto de Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. 70 palmeiras. Aleluias. Lá em Levítico 23, 40, Moisés escreve que o povo deveria tomar ramos de palmeira e de outras árvores formosas para se alegrar por 7 dias na presença do Senhor. Por ocasião da festa dos tabernáculos, Jericó era chamada de Cidade das Palmeiras. Aleluia. Cidade das Palmeiras. Aí lá em Juízes, a Bíblia diz que a profetisa juíza, a Débora, ela julgava Israel debaixo de uma palmeira. A palmeira tem uma raiz que vai bem profunda na terra. Na terra. Em uma árvore normal, a raiz fica a pouco metro debaixo da terra. Já na palmeira, sua raiz chega a entrar vários metros debaixo da terra. Dizem que a raiz da palmeira desce dentro da terra até encontrar água. Débora era uma palmeira firme que Deus havia levantado em uma época difícil de Israel, quando
muitos homens já haviam se acovardado. Que nesta noite nós possamos aprender e guardar essas palavras sobre a palmeira na nossa vida. Nas paredes do templo havia entalhes de querubins, palmeiras de flores e flores abertas. Na casa de Deus estão plantadas muitas palmeiras nos dias de hoje. O povo comemorou a festa das cabanas nos dias de Neemias, com ramos de palmeira, oliveiras e outras árvores frondosas. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O próprio noivo compara o porte da noiva como da palmeira. Havia também muitos desenhos de palmeira esculpidos no templo visto por Ezequiel. Abundância de palmeira desenhada no templo de Salomão. Ezequiel figura como o emblema do justo que sempre terá lugar na casa do Senhor. É o Salmo 92, o verso 12 a 15. Quando um vento forte sopra uma palmeira, a palmeira se curva, muitas vezes até toca a terra, mas não se quebra. Quando o vento passa, ela volta à sua posição normal e se torna mais forte do que era antes. Após passar pelo forte vento da provação, o patriarca Jó saiu mais forte do que antes. Um vento de 50 km por hora pode quebrar e arrancar uma árvore no chão. Porém, a palmeira sobrevive a ventos de 150 km por hora. O justo é como uma palmeira. Quando a tempestade vem sobre ele, ela pode curvá-lo, mas não tem autorização nem poder para quebrar a sua vida. O inimigo não pode te quebrar. Os problemas da vida não são suficientemente fortes para te quebrar. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Enquanto outras plantas estão secando, as palmeiras têm a capacidade de florescer, mesmo no deserto, por causa de suas raízes profundas, alimentada pelos lençóis das águas subterrâneas. Assim, o cristão continua florescendo, frutificando, mesmo no ano de sequidão, pois as suas raízes estão sendo alimentadas pela água profunda da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos guarde. Vamos orar agora. Que vocês sejam uma palmeira, ainda que o vendaval venha bater na sua porta, ainda que os ventos soprem contra você, mas saiba de uma coisa, Deus é contigo. Você pode envergar, mas você não vai quebrar, porque o dono da sua vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está com você, para te guardar, para te proteger e para te livrar dos vendaval da vida. Que Deus nos abençoe nesta noite. Não esqueçam de compartilhar o vídeo da missionária Ereni Amaral. Que Deus nos dê uma noite de paz.
Que Deus nos abençoe cada dia mais. Então, nesta noite, nós vamos orar com a nossa amada irmã Eni Braga, Elisângela, Cris, Valdelice, Monique, Maria Esther, Marli Teixeira, Simone, Ivete Gonçalves, Deliviana, Osana Carmo, Osana Sena, Alda Bueno, Rosana Ferreira, Elisângela, Maria das Dores, Fabiana Rodrigues, Pastor Antônio Ibrahim, Helena Lopes, Ana Cláudia, Daniele Lopes, Diaconisa Verônica, Nanda Alexandrina, Cátia Pedro, Yara Correia, Eliane Salles, Elane Oliveira, Silvio Soares, Flávio Mendonça, Creonei Valpato, Marciléa Jordão, José Antônio, José Portugal, Edinalda e Ana Carla Araújo. Então aqui está o nome de vocês, no caderno de oração. Vamos orar nesta noite, vamos agradecer a Deus por esta hora. Hoje nós começamos tarde, começamos 10h30, porque eu fui para a minha igreja, para a matriz, para o culto de doutrina. Então começamos 10h30, vamos acabando agora 11h30 da noite. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que Deus lhe dê paz, lhe dê sono tranquilo. Que o Senhor visite nesta noite a sua família, a sua casa. Que o Senhor dê uma noite de sono, uma noite de paz. Que o Senhor guarde seus familiares, a sua família, os seus filhos, seus esposos, sua parentela. Vamos orando um pelos outros, porque nós precisamos das orações uns dos outros. Não esqueça de orar, vamos orar pelo Flávio Cunha, para que Deus complete uma obra na vida dele. Ele necessita muito das orações dos santos. Que Deus nesta noite toque nele agora, que o anjo do Senhor visite o Flávio nesta hora, Senhor. Toque naquela vida, Senhor, e repreenda aquelas enfermidades. E jogue por terra todo o mal da vida do Flávio, Senhor. Senhor, ele hoje está fazendo aniversário, mas ele não pôde comemorar o seu aniversário, Senhor, pois ele está ali entubado. Ele está ali, Senhor, respirando sobre aparelhos, Pai. Mas o Senhor é o Deus que dá vida. O Senhor que tem o poder, Pai, de tirar ele dali, daquele leito, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. E para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, eu te apresento cada pedido de oração nesta noite. Eu te apresento as filhas e as servas do Senhor, que parou para ouvir a Tua palavra, que ela seja abençoada, agraciada por Ti nesta noite. Toma a família de cada uma, Senhor, e dá vitória para as Tuas servas, em nome de Jesus. Toma meus familiares, meus netos, meus genros, meus filhos, meu esposo, minha família, a minha parentela, os de longe ou de perto. Nos guarda, Senhor, nos livra do mal. Também livra a Tua família, Senhor, as famílias das Tuas servas, e livra de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor de ti, sobre o teu rosto, te dê a paz. A paz do Senhor, minhas amadas. Um beijo no coração de vocês. Aleluia. Foi bom vocês estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo os ensinamentos de Jesus Cristo para nossas vidas, aprendizado para nós colocarmos em prática. E que Deus abençoe cada uma de vocês, dê uma noite de paz. Não esquece, minhas amadas, compartilhe esses vídeos. Compartilhe, espalhe esse vídeo. Coloque nos seus Face, coloque nos seus grupos. Semeie as palavras de Deus. Vai espalhando essa palavra, como Ele mesmo diz, para que nós dê frutos. Quando você semeia a palavra, você está semeando o fruto, que é a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.
Com a permissão do nosso Deus, amanhã, a partir das 9h30 da noite, estaremos aqui. Porque amanhã também eu irei para a minha igreja, mantém culto na minha igreja. Mas a partir das 9h30, no nome de Jesus, estaremos aqui, mais uma vez, para falar desse amor de Jesus. Porque Jesus, Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele guarda a nossa família, Ele nos abençoa, Ele nos dá saúde, Ele nos dá força para vencer, Ele acrescenta a nossa fé, Ele aumenta a nossa fé, aleluia, Ele nos dá força para vencer, e que nesta noite o Senhor repreenda das nossas vidas todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor jogue por terra todo mal e abençoe as suas famílias, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Beijo, Cátia Pedro, Eni Braga, todas vocês que estavam aqui conosco. Rosana, a Osana do Carmo, Osana Carmo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tá? Até amanhã.